Irmãs e irmãos, vamos então fazendo esse caminho que a gente chama de tempo comum na nossa liturgia na igreja. Tempo comum, porque a gente vai acompanhando dia a dia, passo a passo, da vida de Jesus. Sem um fato extraordinário, a gente vai acompanhando na liturgia que Jesus foi fazendo, falando, ensinando. A igreja escolhe as leituras para cada domingo e para hoje ela escolheu para a primeira leitura um trecho do livro do Deuteronômio, capítulo 30. E no versículo 10 está dito: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa os teus mandamentos e preceitos. Ouve a voz do Senhor. É o convite que a palavra de Deus nos faz. O que nós devemos fazer nesse dia, meditando esta palavra do Deuteronômio, é nos perguntar: estamos ouvindo a voz do Senhor em Sua palavra escrita, na Sagrada Escritura, na Bíblia, nos acontecimentos de nossa história, que a gente chama na igreja de estar atento aos sinais dos tempos, e também Deus que vai nos falando pelo ensinamento da igreja, aquilo que a igreja vai comunicando para nós e nos orientando, especialmente através do magistério do Papa. A pergunta é: estou ouvindo a voz do Senhor? E ouvir é mais do que deixar passar pelo ouvido. Mas ouvir, nesse sentido aqui, da palavra de Deus, é acolher, é viver, praticar a palavra. E aí a gente vai lá no Evangelho e encontramos Jesus ensinando, e em determinado momento da sua pregação, Jesus diz: o que ouve a minha palavra e a põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Olha o que Jesus diz: quem ouve a minha palavra e a põe em prática. Ouvir e praticar. Vamos lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2, e aí Tiago nos diz assim: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Novamente, a palavra de Deus, na carta de Tiago, faz esta junção entre ouvir a palavra e praticar a palavra. Do contrário, diz Tiago, a gente vai enganar a nós mesmos, achando que nós estamos muito bem, estamos ouvindo a palavra, mas não praticamos a palavra, então não está tudo bem. Para ficar tudo bem, eu preciso ouvir sim a palavra, ler a palavra e colocar a palavra em prática. E aí vem no mesmo versículo 10 do capítulo 30 de Deuteronômio o convite: converte-te para o Senhor teu Deus de todo o coração. Converte. Acolhamos, portanto, irmãs e irmãos, esse convite da palavra de Deus.
e pensemos, onde eu preciso me converter para Deus de todo o coração, como a palavra de Deus hoje veio. Aí a gente tem que pensar numa conversão pessoal, cada um de nós pensar o que é que eu preciso mudar na minha vida para praticar a palavra. Podemos pensar numa conversão social, o que é que eu posso contribuir para mudar a sociedade da qual também eu faço parte, para que a vontade de Deus se cumpra. Uma conversão eclesial como igreja, o que é que eu posso fazer para fazer a minha igreja, a minha paróquia, a minha comunidade, a minha pastoral, o meu grupo, o meu movimento se converter, fazer melhor a vontade de Deus. E uma conversão ecológica, que é que eu posso fazer para ajudar a mudar essa realidade de destruição do meio ambiente que a gente vem vivendo nos últimos 40, 50, 100 anos, gerando o que a gente chama essa crise, do ambiente, da natureza, crise climática. E aí tem um campo de ato penitencial, que aqui no norte eu ainda não escutei, mas que a gente cantava muito lá no Nordeste, e diz assim na letra: mesmo que eu não queira, mesmo que eu não peça, converte-me, Senhor. Creio que ouvindo o convite da palavra, converte-me para o Senhor. Nós devemos ficar rezando agora e depois, no decorrer da semana e da nossa vida toda, pedindo, mesmo que não queira, mesmo que não peça, converte-me, Senhor. Aí vem o Salmo 68 que nós rezamos como resposta à primeira leitura. E aí o salmista nos fez rezar: respondei-me, ó Deus, pelo vosso imenso amor. Ouvi-me, ó Deus, pois suave é a vossa graça. Senhor Deus, que o vosso auxílio me levante. Preces importantes que a gente pode continuar rezando, pegar a Bíblia em casa, localizar o Salmo 68 e ficar rezando esse salmo e nós vamos continuar dizendo, pedindo a Deus que Ele possa nos responder, que Ele possa nos ouvir, que Ele possa nos auxiliar na vivência da nossa fé e da nossa vocação. E depois o salmista fez a gente rezar também dizendo que o nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Deus atende a prece dos seus pobres. Deus é assim. É um Deus que atende, escuta, realiza prece dos pobres. Nós somos imagens e semelhanças de Deus e devemos nos perguntar a partir do que rezamos nesse Salmo 68. Também nós estamos atendendo aos pobres, estamos ouvindo o clamor dos cativos do nosso tempo. Que temos feito por eles? Como temos ajudado a nossa igreja, a Prelazia do Marajó, a nossa paróquia Menino Deus, a cuidar dos empobrecidos, dos excluídos, dos marginalizados, dos sofredores. Deus atende a prece dos seus pobres.
E Ele vai continuar atendendo por meio de nós que cremos nele. Nós somos os agentes de Deus para que Deus continue ouvindo e atendendo a prece dos seus povos. A segunda leitura, Paulo da carta aos Colossenses, afirma: Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Quando a gente fala a igreja, estamos falando nós, e nós somos a igreja. Portanto, nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. O batismo nos inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja. O batismo perdoa o pecado original e nos insere no corpo de Cristo. Portanto, batizados e batizadas, somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, Paulo diz uma coisa importante: nesse corpo de Cristo, que é a igreja, a cabeça é Cristo. Os outros membros do corpo somos nós, mas a cabeça é Cristo. E aí vale a pena a gente refletir também. Cristo, de fato, é a nossa cabeça, enquanto cada um de nós, cristão ou cristã, e nós, enquanto igreja, comunidade, pessoas que creem em Deus e seguem a Jesus, Ele, Jesus, é a nossa cabeça. E aqui vou entender então que no corpo humano, no nosso corpo humano, a cabeça tem uma função importantíssima, porque é a nossa cabeça que dá um comando ao nosso corpo. Aqui está os olhos, a cabeça fica os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, e tudo passa por aqui. Tanto é que quando queriam matar os cristãos, lá no início da igreja, cortavam a cabeça. E cortando a cabeça, o corpo morre. Não tem nenhum corpo humano andando por aí sem a cabeça. Se uma pessoa sofre um acidente e quebra o pescoço, desliga a cabeça desse resto do corpo, ou morre ou fica paralítico. A cabeça não comanda o corpo. Assim é a igreja de Cristo, é a cabeça. A gente não pode viver sem a cabeça da igreja de Cristo. A gente não pode querer ser cristão e cristã, ser membro da igreja e não levar em conta que a cabeça de Cristo diz a gente fazer. Aí tem um documento da igreja chamado Documento de Aparecida, um encontro aqui no Brasil, lá em Aparecida, São Paulo, de bispos de toda a América Latina e do Caribe, com a presença do Papa Bento XVI, em 2007. E ali eles escreveram umas coisas bonitas acerca de Jesus, nossa cabeça. Olha só, diante de uma vida sem sentido, Jesus nos revela a vida íntima de Deus em seu mistério mais elevado. Diante do desespero de um mundo sem Deus, Jesus nos oferece a ressurreição e a vida eterna. Diante da idolatria dos bens terrenos, Jesus apresenta a vida em Deus como o valor supremo. Diante do subjetivismo hedonista da busca do prazer e do prazer, Jesus propõe entregar
Diante do individualismo, Jesus convoca a viver e caminhar juntos. Diante da despersonalização, Jesus ajuda a construir identidades integradas. Diante da exclusão, Jesus defende os direitos dos fracos e a vida digna de todo ser humano. Diante das estruturas de morte, Jesus faz presente a vida plena. Diante da natureza ameaçada, Jesus nos convoca a cuidar da terra para que ela ofereça abrigo e sustento a todos os homens de todas as famílias. Jesus é a cabeça. Não deixemos ele desligado de nós. E no Evangelho, esse Jesus, cabeça da igreja, tem uma conversa com o mestre da lei. Foi, aliás, o mestre da lei que foi procurar Jesus. Foi procurar Jesus porque queria saber o que ele tinha que fazer para receber a herança da vida eterna. Uma santa preocupação. A gente também quer ir entrar na vida eterna, viver com Deus para sempre. E aí Jesus me provoca fazendo uma pergunta. Responde perguntando. Jesus faz muito isso. Não dá respostas prontas. Ajuda as pessoas a encontrarem a resposta. E Jesus diz: o que está escrito na lei? Ele era mestre da lei, devia saber. E de fato sabia. Está escrito que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus elogia. Muito bem, parabéns, respondeu certo. Então é isso aí que precisa fazer para receber como herança a vida eterna. Faz isso de liberar-se. Só que esse mestre da lei, o próprio evangelista Lucas, diz que queria pôr Jesus em dificuldade. Ele não estava perguntando o que queria saber, até já sabia. Aquela palavra dele, o que Jesus ia responder, e depois indicar, condenar Jesus, tentar justificar a necessidade da prisão de Jesus. E aí o mestre continuou nessa mesma questão. Mas então, se é assim, quem é o meu próximo? Para que eu possa então amar com a vida. Aí Jesus conta essa parábola do bom samaritano que nós escutamos no Evangelho. O homem é assaltado, o assaltante deixa o homem quase morto na beira de uma estrada. Aí passa um sacerdote, vê aquele homem e foi. Vê aquele homem caído ali e vai embora. Talvez ele tivesse tido pena dele, de coitado, quem quiser ver, meu Deus. E mais. Ia para a igreja, sacerdote, vinha lá para celebrar, foi para lá. Deixou a pessoa ali, quase morto. Aí veio o levita, o auxiliar do sacerdote, uma espécie assim de coroinha, ou de ministro da palavra, da Eucaristia, o reitor da liturgia, da palavra. Passa, vê o homem caído ali, quase morto, olha e vai embora. Porque ele tinha que servir lá na igreja, a hora de começar a celebração, ele não podia parar para atender aquela pessoa. Foi embora. Quase morto. Tem um terceiro.
aí o samaritano. O samaritano é quem nasce na Samaria. Samaria e Israel não se entendiam muito. Judeus e samaritanos tinham muitas divergências. Mas Jesus fez questão de dizer que quem foi socorrer aquele homem caído na beira do caminho foi um samaritano, inimigo dos judeus. Diz o texto que o homem estava passando, ele deu uma viagem, e quem vai dar uma viagem tem um objetivo, uma meta, tem que chegar em algum lugar, tem algo para fazer. Mas ele parou, viu, diz aqui que teve compaixão, se aproximou, cuidou, botou óleo, botou vinho, pegou a pessoa quase morta, botou no seu animal, levou para a cidade, colocou numa pensão, pagou a diária, ainda deixa lá algumas moedas dizendo ao dono da pensão que eu preciso continuar viajando, continue a cuidar dele, se depois precisar na volta eu pago o que você gastou a mais. Aí Jesus termina de contar essa história e pergunta para o mestre da lei: quem foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Qual foi a resposta do homem? Diga a vocês qual foi a resposta do homem, do mestre da lei, para Jesus? Aquele que teve misericórdia dele, o samaritano. E aí Jesus então complementa: é isso mesmo, vá você e faça a mesma coisa que o samaritano fez. Aí você vai entrar na vida eterna. Veja que Jesus inverte a pergunta, né? O mestre da lei perguntou: quem é o meu próximo para que eu possa amar? E Jesus ensina que a pergunta não é essa, é outra, é o inverso. De quem eu estou me tornando próximo? E esse é o segredo para a gente entrar na vida eterna. Não é perguntar quem é o meu próximo, é de quem eu estou sendo próximo. E a primeira samaritano tem compaixão, se aproximar do que está precisando, socorrer, ajudar, salvar a vida. É assim que devemos fazer. O Papa Francisco, numa carta que ele escreveu sobre a fraternidade universal, Fratelli Tutti, está na internet, quem tem internet pode pesquisar, baixar esse documento. A gente tem cópia aqui na Bíblia, se alguém quiser ler. Ele dedicou um capítulo dessa carta a comentar esse evangelho do nosso samaritano. Vale a pena a gente, essa semana, ler, meditar essa catequese do Papa. E nessa catequese o Papa foi incisivo em dizer: os dois religiosos, sacerdote e levita, foram indiferentes ao que estava quase morto lá dentro. Um outro estranho foi me socorrido. E aqui ele vai ajudar a gente a pensar: será que a gente também às vezes não corre esse perigo? Quantas vezes, quem sabe, alguém de nós já não deu uma desculpa para não socorrer alguém que está precisando de socorro? Porque eu tenho que ir para a missa, porque eu tenho que ir para a celebração da palavra,
porque eu vim para o texto, porque eu vim para a adoração eucarística, porque eu vim para a reunião, o texto daquela pastoral, o texto daquele movimento, porque eu venho aqui para a procissão. Meus queridos, nós somos os sacerdotes e levitas, porque somos também religiosos, graças a Deus. Temos fé, praticamos aqui na nossa comunidade. Mas nos perguntemos se nós não estamos, às vezes, correndo esse risco de repetir o que Jesus contou na palavra do levita do sacerdote. E vamos olhar para quem faz a prática da caridade e vai ao encontro do próximo, e se torna próximo de quem precisa. Aí a Caritas, a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, os ministros da comunhão eucarística, a pastoral da saúde, a pastoral da sobriedade, a pastoral da guerra, tantas pastorais da igreja que repetem esse gesto do bom samaritano. Acolhemos a palavra de Jesus para o samaritano, o mestre da lei, apontando o samaritano como um modelo de vida a ser seguido, quando ele diz: vai você e faz a mesma coisa que o samaritano fez. Sempre que a gente vê alguém